tenta um tempinho, no primeiro semestre realmente é complicado, mas no segundo vai que faz aquele estalo ali. E na hora que aconteceu o estalo, é uma experiência única, tá, gente? Mas vamos lá. Fechou. Primeira coisa, na aula passada, eu vou abrir um carinha chamado VS Code, tá? Na aula passada, eu estava falando de dados com vocês. E nesses dados, eu criei um dado chamado CSV. Se lembra o que é um dado CSV? De dados separados, currículo, ponteiro. Exatamente. Eu comecei a criar, formatar o dados de maneira, a gente fala flat data, data cru, onde eu falava, olha, isso aqui eu começo o código, não sei porque isso aqui tá. Aí depois colocava nome, depois eu colocava CPF, depois colocava idade. Eu começava a separar as informações e usava o caractere como parâmetro, tá? E isso aí, gente, perfeito, o Excel utiliza, todo mundo utiliza. Só que esse modelo de dados é um modelo de dados um pouco ultrapassado, tá? Existe uma história aí de evolução de como os dados eram modelados. Então, há muito tempo atrás, a gente modelava os dados em arquivo texto, texto padrão. Do arquivo texto, gente, vamos lá, a gente começou com texto, primeira versão, texto. Depois, a segunda versão do texto, a gente foi para texto estruturado. Pessoal chegando aí aos poucos, estruturado, como CSV, tá? Aí o pessoal não, os dados estão cada vez mais complexos. Aí os caras criaram um carinha chamado XML. Já ouviram falar em XML, gente? Extensible Markup Language, tá? E o XML é o X aqui, ó. XML. E qual é a grande... Esse XML, gente, é meio um HTML, a gente vai ver HTML ainda, mas é um HTML de dados. E ele é tão poderoso, que ele consegue mapear qualquer tipo de informação. Ele é um metadado sobre dados. Sensacional. Esse XML era tão poderoso que o virou o padrão de comunicação entre empresas. Então, existia Data Electronic Exchange, esqueci como é que se chama, troca eletrônica de dados, não sei qual era a sigla que o pessoal utilizava, era Data Exchange, sei lá, né? Electronic Data Exchange, EDS. São as siglas que a gente acaba tendo que... Não tem o pessoal do direito que aprende palavras em latim, só para dizer que sabe direito. A gente tem as nossas palavras também aí que só a gente sabe. E quando a gente começa a falar elas, pô, esse cara entende, né? Electronic Data Exchange. Electronic Data Exchange não é EDS, não. Ah. Hã? Interchange. Electronic Data Interchange. Ah, então tá certo. É isso aí. Trota eletrônica de dados, tá? E criaram até um protocolo chamado SOAP também. Esse eu sei. Simple Object Application Protocol. Então, vamos dizer que eu tenho um banco que precisava conversar com uma financeira, ele trocava informação usando o SOAP, que o padrão era XML. Eu tinha um fornecedor que precisava falar com a matriz, com a indústria, a troca era XML. Isso aí no início, nos primórdios da troca eletrônica de dados, tá? Tanto que esse cara foi base da minha dissertação de mestrado. A minha dissertação do mestrado, eu falei isso em 1998. Faz pouco tempo, né? Em 1998, eu falei sobre XML.
E eu provei que XML conseguia modelar banco de dados na minha dissertação de mestrado. Legal. Qual é o problema do XML? Ele é perfeito, é muito bom. Perfeito não, ele é muito bom. O problema é que ele era pesado, ele era burocrático. Além de ser pesado e burocrático, o pessoal estava sentindo falta do nosso texto estruturado. Tá? Um exemplo, você prefere ver aquele texto que a gente viu na aula passada dos alunos, nome, CPF, aquele texto que a gente viu que todo mundo conseguia ver? Ou você vê alguma coisa? Ah, esse texto aqui que a gente consegue entender esse texto, né? A gente sabe a. Vamos ver se ele abre aqui. A gente consegue entender esse texto aqui. Meio que se a gente souber que cada campo significa, a gente consegue. Mas imagina eu trabalhar exemplo de XML. Então você tinha um carinha de XML, XML esquemas. Então imagina você ter uma coisa desse tipo aqui. Isso aqui é um XML. Inclusive, esse é um XML de uma nota fiscal eletrônica. Lá, quando você manda uma nota fiscal para o governo federal ou você emite, eles te respondem com um XML. Então, uma nota fiscal eletrônica, gente, nada mais é do que um XML ainda. Nada mais é do que esse protocolo que é utilizado há 1000 anos atrás. Só que esse cara, gente, ele não foi preparado para a web. A web tem que ser algo mais dinâmico, vamos dizer, né? Então passou do XML, aí criaram um carinha chamado JSON, que significa JavaScript Simple Objection. Eu acho que é JavaScript, né? JavaScript Simple Objection Notation. Pessoal, professor, eu preciso saber o significado dessas siglas? Não. Eu não sei porque eu aprendi. Acho que um dia eu tive curiosidade para saber o que significava isso e ficou na cabeça. Mas você tem que saber o que é o JSON. Não precisa saber o que significa. Você não precisa saber o que é o CSV. Muita gente trabalha com CSV todo dia, mas não sabia que era Common Separated, né, Values. E o JavaScript é uma notação de objetos bem simples para serem utilizados na internet. JavaScript no início é para a internet. E qual é o padrão do JavaScript, tá, gente? Então vamos criar aqui o nosso é, vendas.json. Primeiro, o nome do arquivo se chama JSON, tá? Comece por aí. Aí ele tem dois conceitos. O primeiro conceito de um objeto. Um objeto, ele tem um início e fim, um abre-chaves e um fecha-chaves. Eita. Tá? E esse objeto, por exemplo, é uma venda? Então, essa venda tem um código. Essa venda tem uma data. Essa venda tem um vendedor. E essa venda tem um cliente. E essa venda tem um valor. Tá? Então, essas são as informações que eu vou precisar colocar no meu JSON, nesse meu arquivo texto. É um arquivo texto. É um arquivo texto estruturado, mas de uma maneira mais elegante. Tá? O que que fala? Olha, todo JSON ele é uma tupla entre uma chave e um valor. Está tentando fazer aqui um.
Perceba, gente, que agora ficou mais elegante aquela minha informação? O que vocês preferem? Essa informação ou isso aqui? É, Python, o JSON, na verdade, ele, quando lê um como dicionário, tá? A pergunta que eu faço é o mesmo dado, né? São as mesmas informações, só que o CSV eu tenho os valores e no JSON eu tenho um conteúdo a mais, é um valor onde tem um significado. O que é esse 1, 2, 3, 4, 5? Ah, ele é um código. O que é esse 2003? Ele é uma data. Então, cada valor está relacionado no dado. Aqui não, eu só tenho só os valores, né? Então o pessoal começou, caramba, já que eu vou começar a fazer isso na internet, nem sempre na internet, gente, nem sempre quando eu olho aqui para a internet, pessoal, eu sei que é um cara que está fornecendo esses dados. Então, às vezes, você tem um mega de um arquivo totalmente sem sentido. Pô, o que significa isso? Você não sabe, você acaba se perdendo. Então, gente, para a internet virou esse padrão aqui, tá? Só que além disso, além de eu conseguir dar uma melhor visualização ao meu dado, aos meus dados, ele importou algumas coisinhas do XML. Eu consigo estender essas informações. Como assim? O vendedor não é bem um João da Silva. Um vendedor tem outras informações. Por exemplo, tem o CPF. Vocês entenderam agora, gente, que o vendedor, antigamente, olha o que estava acontecendo, gente. Antigamente, tá? Pessoal, preste atenção nisso aí. Antigamente, o meu vendedor era apenas o nome, assim como o cliente era. Vocês estão entendendo isso aí? Só que agora o vendedor passa a ser um outro objeto. Um outro abre chaves e outro fecha chaves. Então, vendedor é algo que tem CPF, e-mail e nome. Então, eu tenho um dado dentro de outro dado. Tá? Eu tenho um dado dentro de outro dado. E eu posso ter ainda uma outra coisa, eu posso ter uma coleção de dados. Por exemplo, quando estou falando de vendas, a minha venda, gente, ele tem itens de venda. Pessoal, vamos prestar atenção aqui. Isso é muito importante. O meu JSON, que no início era apenas o valor o metadado e o valor dessa dada, geralmente é uma dupla entre chave e valor, key and value, chave e valor, ele passou a ser coisas mais complexas. Opa, boa noite. O vendedor que antes era apenas João da Silva, assim como o cliente é, antigamente era vendedor recebe 2 pontos igual ao João da Silva. Agora não.
Vendedor, ele passou a ser um outro conjunto de informações, gente, é um outro tipo de objeto. Como é outro objeto, eu abri um chaves e fechei chaves. Aí agora o vendedor tem CPF, e-mail e nome. Só que, por exemplo, itens é uma coisa que não tinha. Só que itens eu não abri uma chaves, eu abri um colchetes. O que que significa colchetes na programação para gente? Colchete significa coleção, uma lista. Colchetes é uma coleção. Colchete 0, colchetes 1, colchete 2, colchete 3. Então, é o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Você lembra das strings? Onde cada letra eu posso. Então, gente, eu tenho aqui itens entre colchetes. E perceba que está no plural. Por quê? Nos meus itens eu tenho um determinado elemento. Agora eu tenho um objeto. Mas eu posso ter apenas objeto? Não. Como são vários, está em colchete, eu posso ter outros objetos. Então, vamos entender agora, tá? Pessoal, vamos entender como ficou essa informação, essa hierarquia, tá? A hierarquia é o seguinte. Opa. E tem até uma coisa. Pessoal, vamos entender essa hierarquia aqui. O que que uma venda é? Eu vou perguntar para vocês. O que que uma venda é? Venda é algo que tem código, data, vendedor, cliente, valor e itens. Tá? Venda era o que tem o código, data, vendedor, cliente e o valor. Tá? Só que lá no CSB eu só conseguia fazer uma única dimensão. Eu sei que o nome do João o nome do vendedor é João da Silva. Eu sei que o valor da venda é 250. Mas se eu quisesse saber, por exemplo, o CPF do João, eu teria que colocar aqui do lado do João um carinha com CPF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 00. E se eu quisesse colocar com a outra informação do João, o e-mail, aí teria que colocar aqui mais outra linha, o e-mail. Perceba que no CSV é tudo flat, é tudo plano. As informações estão tudo numa única linha e você começa a misturar o que é dado de venda, o que é dado de vendedor, o que é dado de cliente, você começa a misturar. Agora, lá no JSON, eu sei que eu tenho o código, a data, só que o vendedor é um outro objeto. Por ser um objeto, ele tem um abre e fecha chaves. Os itens, ele não é um objeto, ele é uma coleção de objetos, por isso ele tem abre e fecha colchetes. Quando eu tenho abre e fecha chaves, eu começo a colocar outras informações sobre aquele objeto. O vendedor é o que tem CPF, e-mail e nome. Tá? Agora, quando eu coloco colchetes, significa eu ter uma coleção de objetos. Uma coleção desses carinhas que tem chaves. Então, lá no itens, eu tenho dois itens. O primeiro item e o segundo item. Eu tenho dois itens lá na minha venda. Nesse primeiro item, eu tenho um produto chamado notebook, a quantidade é 1 e o valor unitário é 250. E lá nessa venda também comprei um mouse, quantidade, comprei dois mouses, o valor de R$ 25. Aí, gente, olhando nesse arquivo, e eu começo a fazer. Aí o legal é o seguinte: ele chega a ser tão intuitivo, eu espero que esteja sendo intuitivo, que eu pergunto para vocês. Vamos aqui no CSV, tá? Eu quero saber qual é o CPF do vendedor. Por que é do vendedor e não do cliente?
seguinte. Nenhum momento eu falei para você, nessa informação, que esse CPF é do vendedor. É porque eu falei antes. Agora, imagina se eu te desse esse arquivo pela primeira vez na vida. Imagina. É. Então, esse CPF é do cliente ou do vendedor? Não sei. Tá? Esse João e-mail, Maria Oliveira, quem é? É o cliente? Não sei. As informações eu tenho que fazer uma descrição falando, ó, o primeiro campo é esse, o segundo campo é esse. Eu teria que ter uma descrição de cada uma dessas informações. Só que aqui no Venda, gente, olha aqui o que acontece no Venda. Qual é o nome do vendedor? E por que eu sei que é o nome do vendedor e não do cliente? A chave. Está dentro da chave do vendedor. Eu falei, quantos produtos tem nessa venda? Quais são os produtos? Perfeito. Quantos produtos tem nessa venda? Perceba que com essa informação, mesmo se eu não explicar muita coisa para vocês, vocês conseguem entender? Hã? Pode perguntar. Então perceba que esse dado ele é um pouquinho mais significativo, tá? Só tem um detalhe: você tem essa estrutura, você é obrigado a fazer dessa maneira. Se você não fizer dessa maneira, vai dar erro. Vai ser um arquivo JSON inválido. Né? Se você, por exemplo, colocar aqui e esquecer um ácido, ele já fala, poxa, está dando erro, porque ele passou a ser um campo inválido, tá? Então ele tem algumas regras. Mas, professor, por que aqui eu não tenho chaves e aqui eu tenho um aspa duplos e aqui eu tenho... Por que um lugar eu tenho um aspa duplos e outro lugar não tenho aspa duplos? Alguém poderia me responder? Tem alguns dados que aspa Hã? são dados. Exatamente. O aspa duplas é separado de texto. O código não é texto, é um número. Lá o valor também tem texto? Está entre aspas duplas? E por quê? Porque é o número. Então, o que separa o número a aspas, né? Aí você tem, por exemplo, a data. Data é parece um texto. Então, esse está armazenado como texto. Só que quando eu olhar, eu vou ter que transformar ele para data. Tá? Algumas linguagens eles fazem essa transformação automática para a gente, tá? O código é o código que pensa. É o código da venda. Da venda. Não é o código do produto. Aí, gente, olha o nível que eu posso chegar. Olha o nível que eu posso chegar. O que eu estou falando aqui? Eu tenho uma venda. Gente, eu tenho uma venda aqui. E por que eu sei que só tem uma venda? Olha aqui. Só tenho uma chaves. Só tem uma venda aqui. Tá? Eu tenho uma venda. Nessa venda, eu tenho código, data, vendedor, cliente, valor. E eu tenho itens. Nesse itens, eu tenho vários itens. Quais são? O item 1 e o item 2. Perfeito. Mas olha o que vai acontecer aqui, gente. O produto só está o nome. Mas às vezes o produto tem mais informações. Eu posso transformar esse produto em um objeto. Eu poderia dar mais informação para esse objeto aqui. Então eu poderia fazer alguma coisa do tipo assim, ó. Tá bom, é claro.
Fala, bom? Olha, gente. Agora eu compliquei de vez, né? O que que eu estou falando? O produto não é apenas o notebook. O produto é o que tem o código, nome, marca, modelo, valor, estoque. Agora, se esse produto é assim, o outro também tem que ser assim. É, Pode perguntar. pode está igual o código do produto que vai em cima do código. P01 e P02, coloquei. Mas eu digo o nome pode ficar o mesmo nome do código. Ah, tem que ser o mesmo nome, são campos iguais. Porque o produto. Gente, ótima pergunta aqui, gente. O que que o produto é? Produto, para mim, é o que tem código, nome, marca, modelo, valor e estoque. Aqui, no outro item. Então, vamos lá. A minha venda, gente, vamos prestar atenção. A minha venda tem 2 itens, tá? O primeiro item, ele tem o produto, a quantidade e o valor. O segundo item tem o produto, a quantidade e o valor. Só que o produto, ele é um objeto também. Então, tanto esse produto quanto esse produto tem os mesmos campos: código, nome, marca, modelo, valor e estoque. Só que os dados desse produto é P001. Os dados desse outro produto é P002. O nome é notebook, marca Dell e assim por diante. O outro é mouse, Microsoft. Código lá da linha 2. Esse é o código da venda. É igual o outro. Mas esse é o código do produto. Então, gente, ótima pergunta. O nome igual. O campo parece o mesmo, mas você não tem o código na tabela de vendas? Você também tem o código na tabela de produtos, você também tem o código na tabela de vendedor. Você pode ter um vendedor aqui chamado com código também. É porque quais são as informações que tem no vendedor? Código, CPF, e-mail e nome. Quais são as informações que tem no produto? Código, nome, marca, modelo, valor, estoque. Quais são as informações que tem na venda? Código, data, vendedor, cliente, valor e itens. Esse campo precisa ser diferenciado, não. Não precisa, não. Não. Imagina todos os campos terem que ser chave única, não precisa. Ele é inteligente o suficiente que não precisa. O arquivo, a estrutura dele, ele consegue entender isso aqui. Agora, gente, perceba que esse meu arquivo, a minha venda, ele é um conjunto de informações estruturadas. Então, quando eu vou definir e escrever minha venda aqui, tá? Vou escrever minha venda. Deixa eu... minha lousa, já que o pessoal tem muita gente em casa. Vamos lá usar minha super lousa. Boa. Então, gente, eu vou descrever minha venda. O dado da minha venda. Eu vou descrever minha venda. O que que minha venda é? Tem um código, tem uma data, tem
vendedor, tem um valor e tem um itens. Isso não é minha venda? Agora, o meu vendedor, ele tem algumas informações. Ele tem o CPF, ele tem o nome e tem o e-mail. E o itens? O itens, ele tem uma coleção, gente, de objetos, onde eu tenho o produto, a quantidade e o valor. Só que não é só um, eu tenho vários itens. Produto. E eu posso ter mais outros itens. É uma árvore. Tabela dentro da tabela. Uma tabela dentro de uma tabela. Por isso que o JSON hoje, gente, virou padrão. Ele pegou um bom dos arquivos TXT, do texto, porque é um arquivo texto, e ele pegou também as coisas boas do XML, que ele é estruturado. E, gente, e eu falo para vocês, todo mundo conversa com JSON hoje. Qualquer aplicação, qualquer API, é JSON que fica trocando vindo e vindo. Python também. Não, gente, desculpa. Pessoal, isso aqui não, isso aí não é o Python vai ler esse arquivo. Isso aqui é um arquivo texto. É assim como é um CSV, um arquivo texto, é um arquivo texto que eu vou ler de uma forma estruturada. Hã? Eu vou fazer no Colab agora. Eu só queria mostrar para vocês como é que no Colab o Colab é o lugar para eu colocar. Pergunta ótima, gente. Por que eu não criei esse arquivo de JSON no Colab? Que o Colab, ele não é feito, ele é feito para colocar texto e, como é que chama? Código fonte Python. O que eu fiz? Agora a grande pergunta. O que eu fiz com vocês foi exatamente isso. Eu criei, assim como na aula passada, eu criei um arquivo chamado alunos.csv. Eu não criei na aula passada? Não. Nessa aula eu criei um outro arquivo de vendas. Arquivo de vendas. Deixa eu ver aqui. Então, dados de vendas de 2.000 aí é 2.000 alunos, né? 2.000 vendas. Aqui eu também tenho. Eu criei um arquivo para vocês. Então, por isso que eu utilizei. Eu poderia utilizar qualquer editor de texto. Olha aqui. Esse é um editor de texto. Olha a minha venda aí. Só tem um detalhezinho. Qual é o primeiro caractere aí? Não. Colchete. Colchete. Quando eu coloco colchete, significa que eu tenho o quê? Não um, mas vários. Então, voltando aqui para o nosso Visual Studio, eu não tenho apenas uma venda. Eu vou ter uma coleção de vendas. Sendo que essa aqui é apenas a minha primeira venda. Se eu quisesse criar uma outra venda, mais outra venda, outra venda, outra venda, e assim por diante. Tá? Então, colchete significa coleção. Chaves significa objeto. Tá? Isso aqui, gente, é apenas para mostrar para vocês que tem mais uma maneira de representar dados. No próximo semestre, você vai ter uma disciplina chamada Banco de Dados, onde eu vou dar para vocês a disciplina. Esse foi top.
O Leandro tá aqui do lado, só. Mas não era as palavras. Primeirão, né? Olha aí, lá vai, aí, lá. É isso que não pode. Cara, moleque. Não pode dar confiança. 50 anos de idade, ele não fala nada. Lá ele. É, O homem só era matando depois de 60. exatamente. Tem um caminhozinho. Um pouquinho. Gente, banco de dados. Tá bom. Só voltando aqui. Lá em banco de dados, eu vou falar vários tipos de dados, como a gente representa, como eles se relacionam. Com certeza a gente vai ter uma coisa. Mas a gente não vai se aprofundar nisso agora, tá? Mas o que eu quero mostrar é que, na aula passada, eu li um arquivo texto simples. Nessa aula, eu vou ler um arquivo que todo mundo está lendo hoje. As aplicações hoje estão trabalhando com JSON. É hora de trancar. É a hora certa. Aí você vai conseguir entender como é que funciona o JSON de verdade, né? Mas, gente, baseado nisso, tá? Cadê o arquivo aqui? Vou baixar esse arquivo só para abrir para vocês, que eu já deixei ele pronto. Olha quantas vendas tem. É uma coleção de vendas. Sabe quantas vendas tem aqui, gente? 2.000. Agora eu vou perguntar para vocês. O que é uma venda para mim? Venda para mim tem o código, a data da venda, o vendedor, o valor da venda e os itens. Então, eu tenho 2.000 registros com essas informações. Código, data, vendedor, valor da venda e itens. Tá? Mas o vendedor, para mim, é o quê? É algo que tem CPF, nome, sexo, data de nascimento e o salário. E o itens? É algo que tem ordem, produto, quantidade, valor e total. E o produto é o que tem nome, código, nome, categoria, o valor de compra desse produto, o valor de venda desse produto e a quantidade de estoque. E a categoria? Categoria é o que tem código e descrição. Tabela, dentro de tabela. Dentro de um único arquivo texto. Exatamente. Por DBase 13 você foi longe, hein? Mas o legal, gente, o legal de tudo isso é que é arquivo texto. Aí eu pergunto para você, nessa venda, quantos itens tem? Vamos ver se a gente consegue achar isso aqui. Qual o valor dessa venda? Qual é o valor, gente? Dessa venda aí. R$ 400,32. Quem foi o vendedor dessa venda? O sexo dele? É masculino. Tá. Quantos itens tem essa venda? Dentro do colchete tem quanto? Só tem um. Só tem esse cara aqui, ó. Só tem um item. Dentro do colchete só tem um item, tá? Tá dentro de itens, tá? Dentro de itens, o que é um item? Tem a ordem,
tem um produto, tem a quantidade do item, o valor do item e o valor total do item. Então, o que aconteceu? Eu tinha um produto. Qual é o valor do produto? O valor de venda do produto é R$ 216, por isso que eu vendi ele a R$ 200,16. Como eu comprei dois, eu tenho o valor total de item de R$ 400. Se eu tenho o valor total de item de R$ 400, o meu valor de venda é R$ 400. Mas, gente, isso aqui é uma estrutura bem complexa de dados. Eu vou passar para vocês isso aí. Agora, grande pergunta. Pessoal, e por que eu entreguei esses dados aqui para vocês? Isso aqui é uma base de dados de vendas da minha empresa. Exemplo, né? Por que eu entreguei isso aqui para vocês? Para a gente ver a complexidade. Para eu transformar esse carinha em campos, eu não tive que fazer todo aquele negócio de split. Você lembra da aula passada? Split, 1 a 1. Imaginem como é que eu preciso, o que que eu preciso fazer para ler esse cara aqui. A dor de cabeça que eu tenho para pegar cada uma dessas informações. A priori, deveria ser difícil. Mas existem bibliotecas que fazem tudo isso para você de maneira automática. Tá? Então vamos lá. E agora que nós vamos brincar com o nosso Colab. A nossa base, nossa coisa de hoje, a gente vai começar a analisar as vendas. Eu poderia, gente, porque novamente, eu poderia ter criado o CSV para vocês e fazer que nem a aula passada, mas eu queria dar uma coisa a mais para vocês. Eu vou analisar. Não dá, mano. Tira esse canto, não. Lá ele. O cara se perde, né? O cara se perde, depois você se concentrar. O cara vai estabilizar a aula todinha, né, pessoa? Então, vamos lá, gente. Na aula passada, eu já tinha feito um carinha para buscar um arquivo do Google File, né? Dado uma URL, retorna o ID do Google. File. E você já fez a aula passada, tá? Partes. Recebe url.split. Não dá local. Aí, deixa eu ver. Return parte 5. Isso, gente, nós já fizemos na aula passada. Por quê? Porque eu tenho essa URL aqui, tá, gente? Que URL é essa? Compartilhar. Eu vou copiar o link. É essa URL aqui. Essa URL. E eu quero buscar exatamente esse código aqui. Eu falei para vocês que eu quero buscar esse código, que é justamente a quinta parte da minha URL, né? Por isso que eu retornei a quinta parte. Eu vou mandar para vocês esse código. Esse código não, esse
esse arquivo para vocês. Cadê o nome do cara? Turma. Vou mandar esse arquivo para vocês. Quem está no WhatsApp, está no WhatsApp. Tá? Então, esse arquivo. Primeira coisa, já peguei os dados do arquivo. Legal. Isso aqui é exatamente o código. Só que agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer dado uma URL de um JSON, dado uma URL, retorna o JSON do arquivo. É aí que entra, tá, gente? É aí que entra as bibliotecas que nós vamos utilizar. A primeira biblioteca que nós vamos utilizar, caramba, eu vou ter que fazer split todas. Não, existe um carinha chamado JSON. Olha que legal, eu já tenho uma biblioteca que só trabalha com JSON lá em Python. E eu tenho uma biblioteca, na aula passada, eu tinha um carinha chamado request, eu fiz da maneira mais difícil do mundo. Mas existe um carinha chamado GDAL. Aí viu o que o GDAL faz? Download de arquivos do Google. Então não precisava fazer aquele HTTP request da aula passada. É uma outra maneira de fazer o download do arquivo do Google. Pessoal, só um detalhezinho. Bem interessante também. No Python existem tantas bibliotecas que às vezes você acaba conhecendo, você usa um dia, caramba, existe uma biblioteca melhor que a outra. Aí você vai na outra biblioteca, e você começa a brincar com as bibliotecas. Qual é a melhor que vai te atender? Você não tem uma só. Às vezes tem várias. E uma te atende melhor que a outra. Tá? Então, o que o JSON faz? Trabalha com arquivo JSON. Qual o objetivo dela? É manusear arquivos JSON. E o GDown? Download arquivos do Google. Caramba! Então não precisa mais ficar. Então, novamente, vamos lá. Def read JSON. Você vai verificar aqui. Tá triste. Aplicativo. Então, deixa eu filmar. Eu não, aqui também. Uma instância de avalia. Eu gosto de isso. Eu vou de é melhor, é o não é um
Não. Bom. Eu quero fazer isso aqui. Tá demais, né? Vou separar para vocês ficar mais fácil. A URL. Então, quando eu vou fazer o download, eu vou fazer o download da URL, do JSON file, e o Quite recebe true. O false, ele vai aparecer o tempo de download, vai aparecer um carinha com download. Eu vou falar, não, eu não quero. Você botar false, vai aparecer quando você estiver fazendo o download do arquivo, tá? Então, gente, o que que o GDown faz? Olha o GDown aqui. O GDown, existe um método chamado download, onde você coloca, olha, gente, onde você coloca, olha lá, gente, a URL, o JSON file que você quer e se você quer visualizar o download, sim ou não, tá? Vou botar false para vocês depois verem a diferença do false e do true. Depois disso, Deixa eu achar embaçado. botar, já botar. Para vocês, gente, agora eu vou compartilhar esse código com vocês para vocês não precisarem ficar copiando tudo. Esse é o código que nós vamos estar trabalhando, análise de vendas. Pessoal, vamos tentar entender esse código aqui rapidão. Eu fiz um def, uma função, e o nome bem comprido. Leia JSON do Google Drive. Deixa eu botar só do Google. Aí lá do Google, né? Eu passo a URL. Então, vou passar aquela URL que eu falei que ia passar. Aí eu pego o File ID. Esse File ID, ele vai trazer o Google File. Eu vou dar o nome para o meu arquivo de JSON. Na verdade, nem precisaria fazer ele, né? Mas vamos deixar aqui, dados venda. A URL da onde está o meu arquivo. Está aí a minha URL. Né? Aquela URL que eu falei que é o acesso direto do meu arquivo lá do Google. E, finalmente, eu utilizo a função GDown. O GDown, que eu importei, ele tem a função chamada download, onde eu passo a URL, o arquivo e o modo que eu vou fazer esse download. Depois que eu pego faço o download, eu abro esse arquivo no modo apenas leitura, o R apenas modo leitura, usando a codificação UTF-8. Esse UTF-8 é o seguinte, gente. Se lembra a nossa primeira aula das lâmpadas 0 e 1? Se lembra dessa nossa primeira aula? Onde eu fiz uma convenção. As lâmpadas apagadas é o A, uma lâmpada acesa é o B, duas lâmpadas acesas é o C e assim por diante. E naquela época eu falei que 8 lâmpadas eram o suficiente. Tanto que eram 8 lâmpadas, tá? Ó, eu falei, olha, com 8 lâmpadas. Essa lâmpada é bonita, hein? Com 8 lâmpadas, 2 elevado a 8, eu tinha 256 combinações diferentes. Se lembra disso aí? Onde se tivesse tudo apagado, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0 é igual ao A, aí o 1 é igual ao B, A1, 0 é igual a C, A1 é igual a D,
Vocês estão vendo, inclusive, isso aí com o Jimmy também um pouquinho, né? Lembra-se da nossa primeira aula, onde apenas fiz uma convenção? Esse carinha foi criado, um carinha chamado ASCII2. Esse ASCII2 é uma tabela, gente. Ela existe, essa tabela. Tabela ASCII2. Tá? Aqui é a tabela ASCII2. Então, o caractere A, gente, é 01000001. O caractere B, 01000010. O caractere Z, 0100. Você percebe que para cada caractere eu tenho um conjunto de letras aí? Tá? Funcionou? Funcionou. Só tem um probleminha aqui, gente. Qual é o problema? Cadê o alfabeto chinês aí? Cadê o alfabeto indiano aí? Cadê o alfabeto russo? Cadê o alfabeto árabe aí? Cadê o alfabeto de uma das 1000 línguas existentes na China? Cadê? Onde é que está isso? Então, os caras fizeram o seguinte: aquele cara que antes eram 2 caracteres, 2 elevados a 8, eram 8 lâmpadas, os caras passaram a 2 elevado a 16. E de ASCII 2, eles criaram um carinha chamado Unicode, código unificado. Então, 2 elevado a 16 são caracteres pra caramba. Aí, se você for lá no professor particular, gente, sempre use o professor particular de vocês. O que é Unicode? Ó, Unicode é um padrão unificado de texto que permite que computadores representem e manipularem os caracteres de praticamente todos os sistemas de escrita do mundo. Tá? Então, aquela tabela ASCII 2 de 2 elevado a 8, 256, foi substituída pelo Unicode. Tá? Então, lá você tem o cirílico, o árabe, o chinês, o japonês, o índio. Olha o tanto de coisa lá. Aí, quais são os formatos de codificação do Unicode? O TF8, o TF16, o TF32. Você tem várias maneiras de você codificar. O mais compatível com o ASCII 2 é o formato UTF-8. Então, eu estou baixando esse arquivo utilizando, em vez de ser o ASCII 2, o UTF-8, que é o padrão mundial. Tá? Depois que eu leio esse arquivo, eu pego esse arquivo e com um único comando, gente, json.load, eu armazeno em data. Agora eu tenho um arquivo JSON armazenado em data e eu retornei esse arquivo JSON. É? Consegue olhar no lado aí? É. Parou, a minha imagem parou para todo mundo aí ou continua ainda? Não, tá. Isso é bullying, hein? É. Pessoal, então até agora duas funções. Um que pega o ID do arquivo e outro que faz o download do arquivo JSON. Caramba! Agora vamos lá. Vendas, recebe, read. Olha o que eu fiz agora, gente. Vou botar aqui uma URL. Arquivo. A URL do meu arquivo é esse aqui, é esse carinha aqui.
Pessoal, tudo isso para fazer apenas esse comando. Pandas read JSON from Google URL arquivo. Professor, o senhor mentiu para mim hoje de manhã. Eu falei que é até mais fácil fazer isso do que Excel. Eu menti ou não menti? Agora vamos falar o que é de verdade, tá? A verdade, que tem o famoso, né? Faltou as entrelinhas. Faltou as entrelinhas. A pergunta que eu faço, gente, a pergunta que eu faço. Depois que você definiu isso, você pode usar ele quantas vezes você quiser? Então, para você pegar um dado ultra, hiper, mega complexo, eu posso afirmar para vocês que eu só preciso desse comando agora, porque o outro já criei? Na próxima aula, eu preciso criar tudo novamente? Então, com o único comando, eu faço um arquivo, baixo um arquivo de JSON da internet, sim ou não? Então, a entre linhas a partir de agora, não vou precisar mais escrever esses dois defs. Já foram criados. Já está salvo. Está aqui. Basta utilizar. O que eu vou fazer agora eu quero buscar esses dados. Get, e ele já retorna. Aí, professor, mas esse dado aí, professor, ele é feito em JSON. Ele vai servir... Eu falo para vocês, gente, quase todas as informações que estão disponíveis na internet, você vai conseguir obter ela via JSON. Tá? Exemplo. Só para dizer que eu não estou mentindo aqui para vocês. Para, velho. Ainda bem que não fez curso técnico comigo. Não, é só do Correio. Eu acho que deu um problema para você saber. O cara conseguiu fechar o computador. Bem menos do que obrigado. Só vou gravar aqui para você. Não, eu acabei de apanhar. Pessoal, serviço de dados ibge.gov.br. Estão vendo esse arquivo aí? Eu tenho essa API, localidade, estados, eu vou colocar aqui RO. Eu dou... Gente, eu só vou dar um Enter. O que ele está me trazendo aí, gente? Todos os municípios de Rondônia. Isso está onde? Está na internet. Quem está me dando esses dados? O próprio IBGE. De graça. Aí, vamos lá. Eu vou desenvolver um sistema. Eu preciso armazenar os dados de municípios? Está na internet. Onde eu posso consultar a hora que eu quiser. Para que eu vou... E vou mais ainda. Se eu colocar no meu banco de dados, a gente vai falar bastante isso no próximo semestre. Se eu colocar isso no meu banco de dados, lá vai ter eu cadastrar mais o município. E se o município for excluído? E se esse município for adicionado? Problema de atualização. Quem é o dono desses dados? O IBGE. Então, vou buscar lá no IBGE. Eu preciso fazer esse base de dados? Sabe o que está na internet também, gente? CEP. É que esse aqui eu peguei o oficial do IBGE. Vocês já foram em algum site, gente,
onde você digita o CEP, ele te dá o endereço. CEP. Aí você vai digitar aqui, CEP API. Olha o tanto. Via CEP, Alson CEP, Brasil API. Olha o tanto de lugar que tem aqui. Olha o que você vai fazer aqui, gente. Eu tenho esse endereço via cep.com.br, WS. Alguém me dá um CEP aí, por favor? 820 191. Rua Alexandre Guimarães. Olha ali, gente. Alexandre Guimarães, do número 381 até 431, bairro Nova Porto Velho, localidade Porto Velho, estado Rondônia, região norte, código BGE 11.00215, DDD 69. Novamente, eu faço pergunta para vocês. No meu sistema, eu preciso armazenar todas as ruas, todos os bairros, todas as cidades do meu... Ou eu busco da internet? E quando vou buscar na internet, qual é o formato que está aí? JSON. Então, posso falar que o JSON é o padrão de internet? Talvez. É o padrão. Não é. Lógico que padrão significa que todo mundo utiliza. Mas se quiser um padrão aberto, é o JSON. E não é isso, não é só esse cara, tem esse outro aqui também. Olha esse outro cara aqui também. Tem outra API, eu não quero esse, quero esse outro. Alguém me dá o outro CEP aí, por favor. 76 812 126. Caramba! Qual é a vantagem desse endereço? Por que eu gostei mais desse do que do outro? Vamos lá, gente. Vamos olhar as duas informações. Esse aqui tem isso. O que significa latitude e longitude? É um local georreferenciado. Então, se minha aplicação precisar plotar no mapa, vai aparecer. Então, vocês percebam que eu tenho vários tipos de serviço na internet disponibilizado? E qual é o formato? E se eu quiser buscar essa informação? Alguém deu um admitir, sem querer eu... Opa, fechar aqui. E se eu quiser buscar essa informação, gente? Cadê o meu... Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Não precisa mais disso, não precisa mais disso. Tem várias APIs aí funcionando. Eu só preciso dar um GDown download ou então open alguma coisa do arquivo. E eu já tenho os arquivos de JSON. Professor, vou dar o último comando agora, antes de vocês poderem ir para o intervalo.
Com um único comando, gente. Olha, com um único comando. Com um único comando, gente. Eu peguei um arquivo da internet no formato JSON. Sim ou não? O que a gente vai fazer agora? Por venda, em vendas, eu vou imprimir o quê? Olha o tanto, eu tenho aqui valor venda. Eu quero imprimir esse carinha aqui. Agora, gente, se eu der um fora aqui, eu vou imprimir 22 valores de venda. 2.000 valores de venda. Eu só quero imprimir os primeiros 12. Estou conectando, primeira vez vai demorar um pouquinho. Agora começou a executar. É que ele não entendeu o encoding. É isso aqui. Agora sim. Eu errei aqui o nome, a nomencladura. Só que eu tenho, como o valor de venda é um valor, eu tenho que transformar em STR. Aí tem que só vejo assim, né? Eu faço, eu sei. Não tem mais esse cara aqui, tá? Cara, se acha agora. Sim, querido. Não vale, é. Olha a cara dele, olha a cara dele. É um código para fazer o PCCL formatar. Ah, gente. Oh, meu Deus do céu. Então, quando você faz um negócio, Agora sim. Pessoal, só para finalizar, eu esqueci. Não era 2, eu quero ir do 0 ao 12. Tá? Eu só coloquei 12, então ele só trouxe só uma venda. Tá? Então deu erro. Por isso que deu erro. Eu quero pegar apenas a primeira venda até o 12. Não quero trazer todas as 2.000. Olha aqui minhas vendas. Como eu mandei fazer um quiet false, então ele mostrou aqui o download. Falou, eu baixei 100% do meu arquivo, demorei tantos segundos, 3 MB o meu arquivo foi para baixar, e ele baixou dentro do arquivo dados venda.json. Tá aí os dados da minha venda. Pessoal, intervalozinho aí, 8h40 a gente retorna, porque a gente vai começar agora a trabalhar com esses dados de venda que a gente buscou da internet. Tá?